Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo ao canal Hugnóstico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Tá? E assim você vai ajudar a gente a fazer cada vez mais um trabalho melhor. Também, se você quiser ajudar este canal, você pode fazê-lo pelo pixrobson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com, tá? E aí você ajuda com quanto puder e quando quiser, tá? Mas se você puder, ajude a gente, tá? Por favor. Forte abraço desde já e muita luz para você que vai atender esse pedido também, tá? Nós estamos, assim, gnoses ou despertar. Nós estamos falando sobre a gnose e muita gente, às vezes, pergunta querendo saber o seguinte: é fácil entender a gnose? Tio Robson, dá para a gente entender a gnose? Como é que a gente faz, tio Robson, para a gente fazer assim, que a gnose chegue ao nosso coração? O entendimento da gnose, né? Como nós estamos dentro da gnose cristã, e aí eu faço questão de deixar claro isso, tá? Eu quero dizer a vocês que a gente está, diríamos assim, focado em mostrar para vocês como a gnose, né, ela é algo complexo. Ela não é tão simples como alguns vêm por aí e falam, olha, não sei o quê, né, a Sofia é Jesus, Jesus é a Sofia, não sei o quê, pá, pá. Não. Não é tão simples, pessoal. Tá? Se fosse, era muito fácil. Né? Era melzinho na chupeta, mas não dá. Né? A gnose por si só é algo que você precisa estudar. Senão você fica perdido por aí tentando encontrar respostas em todo canto. Ok? Muito bem. Aqui atrás, vejam só, bem aqui atrás, eu vou me virar, tomara que a câmera não mexa, porque se ela mexer, aí lá vai. Né? E eu nem sei como é que está essa imagem, pessoal, porque eu estou sentindo a imagem diferente do que estava, né, anteriormente. Não sei o que é o problema, ainda não detectei. Isso tem alguma coisa a ver, não sei se é iluminação, se a imagem não está nítida como nos outros vídeos. Né? Muito bem, olhando aqui você vai ver vários líderes da gnose cristã. Simão, o mago, Basílides, Valentim, Ptolomeu, tá? Que era um aluno do Valentim, Heraclem, Teodotos, tá? Axiônicos, eu acho que é assim o nome dele, o nome meio deixa eu ver se eu... Colobarzos, né, porque eu estou olhando aqui para a tela e aí eu vou falando. É o Calos, o Mani, que é, sabe, Mani, do maniqueísmo, os mandeus, ou mandeístas, os ofitas, tá? Que é Heráclio de Antioquia, possivelmente tenha sido participante desse grupo, os canitas, os setianos, os carbocratas, tá? Os carbocrates, Filoxeno, os barbelognósticos e o monóimos. Ok? Então você pense nisso tudo aqui e aí depois você vai dizer assim, bem, realmente a gente precisa entender
os fundamentos da gnose. Não podemos sair, né, dizendo, olha, eu acho que a gnose é isso, eu acho que a gnose é aquilo. Tá? É muito controverso, tá, algumas coisas na gnose, porque eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Eu vou apagar aqui agora. Tá? E eu vou mostrar para vocês como a coisa não é tão simples de sair por aí falando que é gnóstico. Ah, eu não li nada, não entendi nada, não vi nada e aí eu sou gnóstico. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Demiurgo. Tá? Ok? Demiurgo. Se você olhar em determinadas escolas gnósticas, você vai perceber, tá, que ele vai receber. Olha, preste atenção. Ele é chamado em algumas escolas de Yaldabaoth, ok? Saklas, Samael, tá? Ele é chamado de Nebro, ele é chamado de Abraxás por algumas escolas, outras não, certo? Ele é chamado de Sabaote, ele é chamado de Sataniel, ou Satanel, tá? Observe bem isso aí. Só aqui, tá? Nós vamos ver que eles tinham uma noção de demiurgo bem ampla. Alguns dizem que Abraxás não é, alguns chegam a dizer que ele é confundido com o Bitos, tá? Ele chega a ser confundido com o Bitos, mas não é, certo? Alguns confundem com o Sabaote, dizendo que o Sabaote foi um que se converteu, mudou, era um arconte, depois foi não aceitou o que o Yaldabaoth fazia, e pá, houve toda essa gama de situações, e que ele teria se tornado, e que esse Sabaoth é aquele que é chamado de Javé. Então você já observa logo aí que nós temos um problema de entendimento. Certo? E que cada escola agnóstica tinha as suas especificidades e a sua compreensão própria, né, do entendimento do que era a gnose. Ok? Então você de repente pode dizer, eu estou entendendo, tio Robson, a complexidade, exatamente. Você não pode sair e de uma hora para outra e alguém dizer para você, não, olha, não é bem por aí, os gnósticos eles tinham uma mesma visão, não. Em determinados aspectos eles tinham uma mesma visão. Agora, existiam alguns pontos onde eles iam divergindo um dos outros. Ok? Então você não pode acreditar em gente que aparece por aí do dia para a noite dizendo que, olha, a Sofia é o Cristo. Nem sempre foi pensado dessa forma. Ok?
Aí eu vou mostrar um negócio aqui para vocês que vocês vão ficar assustados. Mas por que que eu vou refutar essa imagem que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Eu vou refutar ela, né? Mas, né, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Eu vou mostrar essa imagem para vocês e vou dizer por que eu acho que ela está completamente errada. Ok? Então vamos lá. Se vocês pegarem bem aqui, tá? Vocês verão que aqui, ó, ele vai enumerar. Isso aqui está em inglês, é complicado, tá? Aqui o pleroma, ato primeiro. Vocês verão que aqui tem o primeiro princípio, né? O pai, a barbelô, a mãe, que é o segundo princípio, o Cristo, a mente divina, tá? O autogênesis, o protofanes, o caliptos, aqui, ó, certo? É o Cristo. Aí essa que eu não vejo como tríade, mas tétrade, está faltando o quarto, mas depois a gente vai entrar nisso aí. Você vai ver que tem os aeões, tá? Veja que eles aqui, nessa figura aqui, eles vão separar algumas coisas, tá? O Aionteleios, o Bitos, né? Aqui tem alguns nomes que a gente não consegue. O Argue, sim, aqui, tá? Pro-Argue, tudo aqui, eles citam aqui, tá? Aí eles vão pegar primeiro os aeões. A primeira classe dos aeões vai ser os luminares, tá? O Armosel, certo? O Oro-Aiel, o Deventai e o Elelet, tá? Vejam que cada um deles vai ficar responsável por 3 aeões. Isso aqui é uma das visões, tá? O Elelet, ele é responsável pela Sofia, tá? A sabedoria, ela está destacada bem aqui. Aí vocês vão ver que aqui, no momento que a Sofia cai, tá? Ela sai fora dos limites do pleroma, ela quebra esse limite aqui, ok? E ela, ao cair, vem o ato 2, porque o ato primeiro eu já mostrei lá em cima, ela gera o demiurgo, tá? O Yaldabaoth, tá bem aqui, ó, a cobrita, aqui, o Yaldabaoth, tá? O criador do mundo material, ok? Acontece que bem aqui ela vai gerar, segundo essa visão aqui, é aqui que eu vou entrar para discordar, certo? Porque o Abraxas não é mas eu vou explicar primeiro como eles pensavam, tá bom? Para depois eu fazer a minha observação. Então, na concepção que se tinha naquela época, era o seguinte, tá? Se teve o demiurgo, tá? Que ele rompe aqui com a Sofia, por isso aqui está. Né? Mas há um outro ser que surge da Sofia, tá? Que esse ato é o ato 2, tá? Que o demiurgo vai ser chamado de Yaldabaoth Samael Sacras, ok? Tá aqui, ó. Ele vai criar os arcões, 365 arcões, e vai criar Adão e Eva, que vai ser o ato 3, é a criação de Adão e Eva, ok? Em Gênesis 1:1, aqui, ó. Tá?
Aí vai toda a linhagem aqui do Sete, Caim e Abel. Caim são os não gnósticos, Sete são os gnósticos. Tá? E aqui o idealizador botou assim, Roman Catholic Church, né? Quer dizer, a Igreja Católica Romana não gnóstica. Ok? Então vamos lá. Né? Certo? Aí, como aqui é o terceiro ato, nós vamos para o quarto ato. Surge essa figura aqui chamada Abraxais, tá? Que é o ato quarto. Observem que eles vão, tá? José e Maria vai ter o Tiago, James, tá? E Abraxas vai gerar, ele vai gerar aqui, olha, 365 anjos, certo? E ele vai gerar Jesus Cristo, ok? Prestem bem atenção nisso aqui, ó. Ele seria o pai de Jesus, tá? Jesus teria tido relação com, se casa com Maria Madalena e geram os merovingios, os reis merovingios, tá? Os reis merovingios criam o priorado de Sião, que criam os templários, que criam os cátaros, ok? E que cria o grupo chamado Albigensian, né? Agora vocês prestem atenção que a ideia de que Jesus Cristo era filho de Abraxas, tá? Era tido, dentro de uma interpretação gnóstica, como um fato. Alguns gnósticos acreditavam nesta possibilidade de que Abraxas era o pai de Jesus. Porque o Abraxas ele era o oposto de Aldabaote. Vamos dizer, enquanto que Aldabaote era a escuridão, ele era a luminosidade. Tá? Então, segundo alguns, a Sofia dá origem ao Aldabaote, mas depois ela gera um outro ser chamado Abraxas para tentar com que Abraxas impedisse, né? Mas na verdade o Abraxas é como se fosse uma outra manifestação o Abraxas seria uma outra manifestação do Yaldabaoth. Tá? Bem, tio Robson, agora lascou tudo que nós estamos todo perdidos. Nós queremos saber o seguinte, tio Robson, essa coisa aí. Como é que pode isso, tio Robson? O negócio ficou meio complicado, né? Certo? Para você entender isso, por isso que eu digo, ó, se você não é um estudante da gnose cristã, você não vai entender nada dessas coisas. Tá? Não vai entender. Tem muita gente por aí falando bobagem, dizendo não, a gnose é uma coisa muito assim, muito simples, muito tranquila, ninguém. Não, não é. Não é. Tá? Só para você ter uma ideia, o Demiurgo tem todos esses nomes e há uma. Dependendo de escola para escola, lembram dos nomes que eu coloquei logo no início do vídeo? Tá? Você viu lá, volte lá um pouquinho e você vai ver. Tá? Então, antes de você pensar, ó, a gnose daqui, ó, você tem que parar e pensar, porque há uma complexidade e há uma ligação, tá, da visão gnóstica com a Bíblia e com
os escritos sumérios. Vocês vão entender isso à medida que vocês irem assistindo os vídeos. Tá? E é bom a gente entender também que os gnósticos vivenciaram uma cultura, ainda que monolátrica, mas eles não eram de todo um, diremos assim, eles não tinham uma crença de que a monolatria era algo para ser divulgado, para ser. Não, eles contestaram isso, mostrando que o pleroma tem uma série de divindades. Existem as chamadas deidades primordiais, e existem as divindades secundárias, e depois existem as divindades terciárias. Porque aí são uma complexidade que você precisa entender. Não tem como as pessoas acharem, não, nós vamos entender tudo, tudo vai ficar muito lógico, depois que a gente abrir aqui a coisa vai ficar show de bola. Não vai. Tá? Não vai. Você precisa sentar e aprender. Quem não senta para aprender não tem que se levantar para ensinar. Correto? Tá? Então, eu estou dando esse princípio aqui para que você entenda o que nós vamos ver nos processos seguintes. Tá? Onde nós vamos fazer a leitura de algumas coisas. Você vai ver algumas escolas. Tá? De repente, quando você olha para uma escola, você diz assim, pô, eu me identifico mais com aquilo ali, com aquele pensamento. Eu conheço pessoas que, por exemplo, hoje concebem a gnose valentiniana como a melhor, mais bem acurado, mais bem explicado. O problema é que alguns desses nomes que eu coloquei aqui, logo no início, líderes gnósticos, não se encontra mais nenhum material deles. Tudo que nós sabemos a respeito de alguns é o que os pais da igreja, chamados padres apologetas, ou padres heresiólogos, tá? Chamados pais apostólicos, disseram a respeito dessas pessoas. Então, eles forneceram dados importantes para que a gente entendesse um pouquinho quem eram os gnósticos e a ideia que eles tinham. Tá? E como é que eles viam o mundo? Como eles entendiam o mundo? E é preciso a gente sair daquela coisa de que os gnósticos eram uma espécie de xamãs, né? De que os gnósticos eram uma espécie de místico. Não. Os gnósticos, pessoal, entendiam que inclusive, estudiosos da gnose cristã, tem alguns, como os Hans Jonas, né, que estudou profundamente dos textos de Nag Hammadi, ou Hammadi, eles pontuam algumas coisas muito, muito, muito interessantes. Né? Que é o seguinte: você, tá, precisa entender o contexto histórico em que os gnósticos surgiram e como, de fato, eles vivenciaram a experiência, diremos assim, tá, daquela cultura helênica presente. Como eles interpretavam
Platão, Plotino, tá? Pitágoras. Como é que eles viam tudo isso? Porque se as pessoas não entendem isso, ficam profundamente perdidos, entendeu? Então é importante que a gente descubra, né, esses fundamentos, esses princípios. Né? Muito bem. Dito isso, eu mostrei esse negócio aqui para vocês, essa imagem, para deixar vocês bastante pensativos. Né? Como é que eu estou entendendo isso aqui? Como é que isso aqui se aplica, né, ao à minha concepção de gnose? Ok? Muito bem. E aqui a gente começa lendo essa parte aqui. Ó. Diz assim, em muitos sistemas gnósticos, tá? Em muitos sistemas gnósticos, as várias emanações de Deus, que também são conhecidas por nomes como mônada, aion teleios, ou o aion perfeito, digamos assim, mais que perfeito, mais amplo, bitos, tá? Certo? Proargue, lembram lá da imagem que tá? Antes do princípio, né? Ou até mesmo o argue, início, tá? São tudo isso aí, pessoal, são expressões da divindade, tá? Por exemplo, aí quando você entra no campo já para entender quem é a Sofia, tá? A sabedoria, Cristo, o ungido, são chamados de éons. Nos diferentes sistemas, essas emanações são nomeadas, classificadas e descritas de maneiras diferentes, mas a própria teoria da emanação é comum a todas as formas de gnosticismo. Então, o conceito emanativo, emanacionista, tá? É comum a todos os gnósticos, a todas as escolas gnósticas. Comum, pessoal. Tá? Todos, sem exceção alguma, tá? Pensavam na gnose de forma a entender todo o processo como emanação. Então você poderia perguntar assim, bem, a emanação é como se fosse desdobramentos. Vou usar um exemplo assim meio muito frágil, mas vou tentar explicar isso aqui a partir daqui. Para o pessoal que gosta de projeção astral, né, o que é uma projeção astral? É uma emanação. Tá? Você emana, certo? Você emana uma outra pessoa semelhante a você. Tá? Esse outro eu vai para outros lugares, vai para. Né? É assim que se diz certo? Então, a emanação acontece exatamente num processo semelhante a esse. Tá? Então, a fonte, tá? O uno, a mônada, ela quis não ficar mais só. Então ela começou
a expandir-se. Tá? Os cabalistas usam o, o Isaac de Luria usou um Xin Tizum. Quer dizer, existe um processo de contração, tá? Certo? E à medida que havia esse movimento nesse núcleo luminoso, ele foi se expandindo. Tá? Enquanto a Kabbalah começa a dizer que houve o Ain Sof e o Ain Sof Aur, os gnósticos disseram, não, o Uno emanou Bitos, emanou a Barbelô, a Enóia, Pronóia, Protenóia, que emanou também o Cristo, o Logos, e etc. Ok? Veja, então quer dizer, os gnósticos usaram um exemplo semelhante, mas não igual aos cabalistas, porque os cabalistas vão tentar justificar, tá, que o Javé é uma expressão desse núcleo luminoso, ok? O que não é verdadeiro. Os gnósticos vão dizer não. Houve uma emanação que fugiu ali do centro do pleroma e que se dirigiu para uma região chamada Quenon e que criou uma situação chamada histerema, uma deficiência. Então a Sofia cai, certo? E aí ela acaba gerando o Ialdabaoth, o Saclas, o Samael e todos aqueles nomes que está aqui atrás, né? Você volta o vídeo. Eu vou baixar de novo aqui, que a bichinha é teimosa, ela gosta de teimar comigo. Então você vai ver que é isso aqui, entendeu? Então o Demiurgo vai. O Saclas, o Samael é a mesma coisa, né? É o mesmo Demiurgo. O Abraxás, o Sabaote, o Sataniel, né? O Samael, né? É tudo uma coisa só. Agora veja bem, se você é capaz de sair de você e de projetar um outro eu seu, aí você entende que isso, para Deus, é como se a gente dissesse, mas não seria tanto assim, né? Mas a gente dizer assim, ó, deixa eu pegar aqui. É como se você dissesse aqui, ó, tudo é Deus. Eu vou escrever essa frase aqui, ó. Por quê? Porque o pleroma é a totalidade de Deus. Tá? Porque ele está presente nos aeons. Ok? Então tudo é Deus, à medida que o pleroma é a totalidade, tá? Deixa eu corrigir esse ezinho aqui, totalidade de Deus. É o Deus total. O pleroma é o Deus total.
certo? Então, ele é ao mesmo tempo uno e o todo, ok? Por isso que quando você vai estudar a questão da gnose, você precisa entender quais os conceitos filosóficos que os gnósticos estavam utilizando. Como eles fizeram uma leitura de Platão, de Plotino, como eles fizeram uma leitura de Pitágoras, para você então começar a entender como e por que os gnósticos chegaram à conclusão de que nós vivemos num extremo, numa região chamada Quenoma, e que o nosso mundo é uma projeção holográfica. É uma simulação. É um mundo mimético. Tá? E isso não se trata de místico. Se trata de entender a partir de uma visão profundamente, digamos assim, tecnológica e a partir da compreensão da existência de seres ditos não humanos, se é que a gente entende o que é humano, porque hoje em dia já não, né? Antropologicamente a gente precisa rever o conceito de humano. Tá? E no próximo vídeo eu vou fazer alguns outros comentários a respeito disso, até porque eu assisti uma série agora recente, né, na Netflix de um cidadão que faz pesquisa sobre extraterrestre, me esqueço o nome da série, e ele veio inclusive no Brasil. Ele veio aqui em Belém, ele gravou lá em Colares, porque até hoje em Colares continuam aparecendo as luzes, aqueles objetos nos céus, saindo de onde? Da água. Então, meus queridos, entender a gnose, o gnosticismo cristão, fora de uma compreensão exognóstica, é cair, tá, no espiritualismo, no misticismo e em tantos ismos que tem por aí. Tá certo? Então não perca o próximo vídeo, que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Forte abraço.